Senhoras e senhores, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à solenidade de abertura do lançamento do projeto Promares. O Promares é um projeto de cooperação científica e institucional coordenado pela Universidade Técnica de Braunschweig e apoiado financeiramente pelo Ministério Federal do Meio Ambiente, Ações do Clima, Conservação da Natureza e Segurança Nuclear por meio da instituição pública Tsuki, no âmbito do Programa de Subsídios contra o Lixo no Mar. O projeto em questão é composto por uma cooperação entre a Universidade Técnica e de 14 instituições de ensino superior brasileiras, a UFPA, a UFF, a UNB, a UEMA, a UFT, UFC, UFPE, UPE, UERJ, a UEL, a UFSC, a UFSM, bem como o Instituto Costa Brasilis, como também atua em parceria com entidades governamentais e a sociedade. Para compor a mesa de honra, representando a magnífica reitora da Universidade de Brasília, professora Rosana Rigota Naves, convidamos o professor Renato Alves Borges, diretor do Parque Científico e Tecnológico da UNB. Convidamos o representante da Embaixada da Alemanha, Christian Schutz. O reitor da Universidade Estadual do Maranhão, professor Walter Canales. A excelentíssima senhora juíza Tereza Cristina de Carvalho Pereira Mendes, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Representando o governo do Estado da Bahia, senhor Pedro José Martins Queiroz Fialho Tojo. Representando o governo do Estado do Pará, senhor Marcel do Nascimento Botelho. A diretora e pesquisadora da TUEB, a professora doutora Júlia Gerbert. Convidamos a representante do governo do Rio de Janeiro, a senhora Mona Rotolo. Sejam todos muito bem-vindos, podem sentar neste momento, por gentileza. Gostaríamos de agradecer a todos os presentes aqui neste auditório, às pessoas que estão acompanhando também de forma virtual, aos decanos, docentes, técnicos, alunos da Universidade de Brasília e ainda aos coordenadores do projeto Promares por parte das instituições associadas. Em especial, gostaríamos de agradecer e registrar a presença dos integrantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Ministério das Cidades, senhor Rafael Velasco, representando a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Maranhão, parceiros deste projeto, e ainda a senhora Larissa Godoy, representando o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, e a senhora Geise Santos, representando o Ministério da Pesca e Aquicultura. O nosso muito obrigado também ao senhor Ivanilson Gomes, presidente financeiro da Fundação Herbert Viana, onde saudamos com uma salva de palmas. Para dar as boas-vindas aos presentes, convidamos a pesquisadora, a senhora professora doutora Júlia Gerbert. Bom dia, senhoras e senhores. Sou Júlia, da Universidade Técnica de Braunschweig, na Alemanha. Infelizmente, meu português não é muito bom. Espero que isso melhore no futuro. Agora vou continuar
em inglês. Dear rectors and representatives of the renowned academic institutions representing the University of Brasilia, Professor Renato, the Federal University of Pará, representing Professor Gilmar, the Fluminense Federal University, Professor Antonio Claudio, and representatives of the State University of Maranhão, Professor Wouter. Dear Pedro José, representing the government of the state of Bahia. Dear Marcel, representing the government of the state of Pará. Dear Mrs. Mona, representing the state of Rio de Janeiro. Dear Honorable Judge Teresa Cristina, representing the President of the Court of Justice of Maranhão. Dear Christian Schulz, representing Her Excellency, the German Ambassador to Brazil. Dear ladies and gentlemen, it is a very great pleasure and honor for me to be with you this morning to launch our project ProMares. Marine litter is one of the greatest environmental problems of our times, affecting the functioning of our oceans, of the marine habitats, and thereby, sooner or later, the livelihood of us all. Reducing the discharge of plastics into our oceans is a task of global scale and impact. The German government, via its Environment Ministry, contributes to this challenge through its funding program against marine litter, which finances ProMares with 6 million euros. ProMares adopts a highly comprehensive approach. In this project, we combine scientific research and analysis, environmental education, and social participation with economic incentives and innovative approaches in solid waste management to foster circular solutions and reduce release of plastics. Many former and recent initiatives address the impact of plastics after they have entered the oceans. ProMares is committed to avoiding that they reach the sea in the first place through improving waste management on land. It is a big and it is a complex task. That is why ProMares builds on a strong network of partners, governmental, administrative, and educational institutions, societal stakeholders, academia, non-governmental organizations, and networks. Together, we hope to change the way in which we manage our wastes so that we can protect the oceans, but also improve the quality of life on land. We would like to thank the deans, professors, technicians, and students of the University of Brasilia, our hosts today, and also the coordinators of the ProMares project on behalf of their institutions, Professor Nason, Professor Tiziana, Professor Stefan, Professor Ilka, and Professor Andre, the federal ministries and state representatives. I thank our ProMares principal coordinator, Dr. Christiane, for making this project and this event possible. We have been waiting an incredibly long time, all of you know, to receive the final granting decision. But today is the day that we can finally kick off our project. I thank all project partners wholeheartedly for your patience along this path and for your efforts to help us realize the necessary formalities in the past weeks. On behalf of all of my colleagues from the Technical University of Braunschweig, I would like to wish us all an excellent start, a very interesting and fruitful project. May we all together make a significant contribution to reduce the plastics load into our Earth's ocean. Muito obrigada.
Neste momento, convidamos para sua saudação a representante do Estado do Rio de Janeiro, senhora Mona Rotolo. É por lá? Por aqui. Bom dia, pessoal. Meu nome é Mona Rotolo. Eu sou engenheira sanitarista, atualmente estou na Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de Janeiro, mas eu sou originalmente do órgão técnico, que é do INEA, lá do Rio também, e estou cedida lá na Superintendência de Resíduos Sólidos e Economia Circular. Eu estou aqui substituindo a Ana Aiste, que ela é subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade, e atualmente é o Bernardo Rossi, é o nosso secretário de Meio Ambiente, lá no Estado do Rio de Janeiro. Eu estou conhecendo o projeto agora também, ontem recebi esse pedido de substituir a Ana, e parabenizo, fico feliz, assim, agradecida por o Rio de Janeiro estar participando desse projeto, porque a gente tem uma equipe muito reduzida lá, né? A gente não dá conta de tudo, a gente precisa dar algum apoio aos municípios que fazem a gestão, né, do resíduo no seu território. Revisando o nosso plano estadual de resíduos, que ele é de 2013, e agora a gente está começando agora em janeiro a revisão do plano. E o Rio de Janeiro são 92 municípios, 33 são municípios costeiros. Dos lixões, que já estão encerrados desde 76, mas a gente tem temos 2 abertos, e um deles está exatamente ali no entorno da Baía de Guanabara. É um dos municípios costeiros que ainda tem um lixão aberto. Então, a gente continua aí, às vezes, em situações que a gente já devia ter resolvido, mas a gente continua nessa tentativa. E o bacana, a gente conseguiu agora, na revisão do Plano Estadual de Resíduos, incluir um capítulo sobre enfrentamento ao lixo no mar, que a gente entende que é uma vitória também, e a gente conseguiu retomar esse ano o GT, que estava até paralisado acho que por um ano todo, e a gente conseguiu retomar há 2 semanas uma nova discussão do GT de enfrentamento ao lixo no mar também, que vai ter capacitações, vai ter educação ambiental, e vai ter pesquisa, monitoramento. A gente precisa de dados, né? A gente tem, às vezes, uma deficiência muito grande de dados, até agora, para uma revisão do plano. Então, a gente está nessa construção e sempre fazendo com que esses dados que a gente consiga coletar agora fiquem em plataformas disponíveis para a sociedade, né, para a universidade, para a sociedade. Então, a gente está nessa busca de deixar tudo que a gente faz dentro do órgão lá de forma clara e fácil, de fácil acesso. Acho que é só isso, gente. Obrigada por aqui que eu estou falando.
populações vulneráveis. Eu fui corrigido, por isso, não, nós não somos vulneráveis, nós fomos vulnerabilizados. Nós sempre sabemos sobreviver bem aqui, mas fomos vulnerabilizados por ações de outras populações que nos agridem. Então, um projeto como esse, que visa, né, não só fazer o monitoramento, mas o enfrentamento da crise do plástico, ele é muito importante. E, certamente, o governo do Pará, que há muito tempo vem defendendo o desenvolvimento equilibrado, onde não podemos abrir mão das nossas riquezas, mas não podemos explorar da forma como vêm sendo exploradas, e não só no Pará, no mundo como um todo, né? O desenvolvimento, se ele continuar no ritmo, na forma como ele é feito, viver. Então, aqui eu reforço o empenho do governo do Estado em todas as ações que visam fortalecimento da ciência como resposta para o desenvolvimento sustentável deste planeta, e certamente a FAPESP, a qual eu sou o presidente atualmente, da Fundação de Amparo, estará junto com vocês para apoiar naquilo que for possível e como for possível para nós. Obrigado. Ouviremos a saudação do reitor da Universidade Estadual do Maranhão, professor Walter Canales. Bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar aqui o senhor Renato Borges, representando a reitora da UNB, e, na sua pessoa, cumprimentar todos os demais desse dispositivo de honra. Gostaria muito de fazer o meu pronunciamento em inglês, but unfortunately my English is not so good that your Portuguese, Miss Julia. Then I will continue in Portuguese. Nossa universidade está muito satisfeita, muito feliz de estar presente nesse grupo seleto de universidades que vai trabalhar em torno desse importante projeto que nós estamos presenciando hoje. Nós temos algumas iniciativas interessantes em nossa universidade que tratam da sustentabilidade, sobretudo na educação das comunidades vulneráveis. Nós trabalhamos com indígenas, trabalhamos com quilombolas, trabalhamos com comunidades ribeirinhas, no sentido de trazer uma graduação para aqueles que tratam da educação dessas comunidades. Nós temos, desde 2015, na nossa universidade, uma superintendência de gestão ambiental. Temos uma assessoria que trata da implantação dos ODS na nossa universidade. Temos várias iniciativas de cursos de curta duração que tratam também de trazer o sentido da sustentabilidade, do meio ambiente para a nossa comunidade acadêmica e todos aqueles que podem adentrar nossa plataforma de cursos à distância. Temos também em torno de 5 cursos de mestrado que tratam da sustentabilidade, voltados ao ecossistema, à diversidade, ao mar, às comunidades carentes, vulneráveis. E temos também importantes ações de extensão. Vários professores extensionistas trabalham com as comunidades vulneráveis, trabalham em torno da sustentabilidade, e temos recentes ações importantes que levam projetos de extensão às comunidades indígenas e também às comunidades quilombolas. Dessa forma, nós nos sentimos plenamente aptos a integrar essa importante equipe de universidades e estamos aí ansiosos para que comece esse trabalho e possamos levar algo de benefício a todos que precisam e, principalmente, ao nosso planeta, que tanto precisa do nosso olhar mais acurado. Senhor Pedro José Martins Queiroz Fialho Tujo. Muito obrigada, bom dia a todos. Acho que é, de facto, simbólico um português vir representar o Estado da Bahia, mostra, de facto, que é um Estado multicultural, multirracial e, de facto, envolve e acolhe a todos.
Eu gostaria, de facto, de deixar aqui esta pequena particularidade. O nosso governador é professor universitário, o nosso secretário de Estado do Meio Ambiente é professor universitário e a nossa secretária de Educação é professora universitária. Projetos destes fazem todo o sentido e são acarinhados de uma forma, de facto, com uma intensidade e um compromisso. O nosso diretor Fábio estava acompanhando um grupo de 10 mil jovens e, por ordem expressa do governador, veio prestigiar, portanto, o evento. Fábio, muito obrigada. Também temos aqui a nossa colega da SEMA, oceanógrafa, que vai abraçar. E temos um time da UNEB, de facto, bem composto. Tiziana, os nossos cumprimentos. A Bahia tem, de facto, a maior costa do Brasil, são 1.100 quilómetros. Nós temos temos duas baías, de facto, talvez as maiores do mundo. A Baía de Todos os Santos é, com certeza, a segunda baía navegável do mundo, com toda uma pressão que sofre, de facto, e o impacto que isso representa das populações. Para o mar, de facto, mais uma vez, um reconhecimento, de facto, público ao trabalho da Cristiane. Eu costumo dizer que a Cristiane trabalha 48 horas por dia, não é? Porque não para. E um grande agradecimento. Mas isto reforça, de facto, o grande compromisso da Bahia na questão oceânica. O nosso secretário de Estado, Eduardo Sodré, participou da UNOC 3 em Nice, subscreveu, de facto, a coalizão das cidades que vão ser impactadas com o aumento do nível do mar, e a questão do plástico nos oceanos, para nós, é, de facto, preocupante. Nós temos, de facto, talvez das mais bonitas praias do mundo, e muitas vezes acontece, nós chegamos à praia e, de facto, o plástico dominou. O mar simplesmente faz o quê? Devolve o que não é dele, não é? Tem a importância do Promares e nós reconhecemos e agradecemos muito o envolvimento da UNEB, porque a UNEB é uma universidade estadual que tem, salvo erro, 27 campos, não é? E essa capilaridade vai, de facto, permitir que o Promares chegue a todo o Estado. Agradecemos muito, de facto, à Universidade Alemã, ao Governo Alemão e à Cristiane, que escolheu o Estado da Bahia também para executar o projeto, e aqui, através do nosso governador, o Jerónimo Rodrigues, o professor Jerónimo Rodrigues, nós reafirmamos o compromisso de, quando assinámos a carta de intenção, a manifestação de intenção, sabíamos perfeitamente a responsabilidade e o grande papel que a Bahia vai ter neste projeto, colocando não só o Governo do Estado, como também as universidades estaduais e todos os técnicos baianos à disposição. Eu também gostaria muito de agradecer a participação do professor Turra, porque na Bahia o professor Turra para nós é uma referência, não é Paloma, no que diz questão aos oceanos e ao lixo no mar, e acredito que todos nós vamos aprender muito consigo. Mais uma vez nós reafirmamos o compromisso do Governo do Estado em abraçar o projeto para o Mares e que o mesmo possa ser, de facto, replicado noutros Estados. Não é, Cristiano? Temos que... e que seja, de facto, um sucesso que todos nós esperamos. Muito obrigada. Ouviremos neste momento a representante do Tribunal de Justiça do Maranhão, excelentíssima juíza Tereza Cristina de Carvalho Pereira Mendes. Em primeiro lugar, por uma prática comum do judiciário, em se tratando de um evento que tem vídeo, eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Muito rápida, meu nome é Tereza Mendes, sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos escuros, cabelo louro, estou usando um vestido amarelo, estou sentada e, nesse momento, uso o microfone. Gostaria também de pedir aos demais integrantes da mesa a permissão para cumprimentá-los todos em nome da querida doutora Julia Gebert. For sure, your Portuguese is much better than my German. But someday I will get there. I'm pretty sure of that. Senhoras e senhores, bom dia. Ladies and gentlemen, good morning. É com profunda honra que participo desta cerimônia de abertura oficial do projeto Promares Mar Circular, Construindo Soluções, representando neste ato o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, desembargador Frois Sobrinho, bem como o coordenador de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, desembargador Ricardo do Ailib, aos quais agradeço penhoradamente o apoio incondicional que deram ao projeto e à participação do Poder Judiciário no Maranhão desde a sua fase embrionária. It is with profound honor that I participate in the official opening ceremony of the Promares project,
Circular Sea Building Solutions, representing this act, the President of the Court Justice of the State of Maranhão, the State Judge Froy Sobrinho, as well as the coordinating of sustainability and social responsibility of the court, High State Judge Ricardo Duailib, to whom I am deeply grateful for the unconditional support they have given to the project, and to the participation of the judiciary of Maranhão since its embryonic phase. Not so easy to do it in both languages, but at least I hope I can manage to the end. Este projeto é uma iniciativa que simboliza a união entre o conhecimento científico, a responsabilidade pública e o compromisso com um futuro sustentável. This project, it is an initiative that symbolizes the union between scientific knowledge, public responsibility, and the commitment to a sustainable future. Promares, gestado pela Universidade Técnica de Braunschweig, na Alemanha, uma instituição de excelência e reconhecido know-how mundial nas áreas de economia circular, gestão de resíduos e inovação ambiental, representa um marco de cooperação internacional voltado à proteção dos rios, mares e oceanos, à gestão sustentável dos resíduos e à formação de uma consciência coletiva em favor do meio ambiente. Promares, conceived by the Technical University of Braunschweig in Germany, an institution of excellence and recognized global know-how in the areas of circular economy, waste management, and environmental innovation, represents a milestone in international cooperation aimed at protecting rivers, seas, and oceans, the sustainable management of waste, and the formation of a collective awareness in favor of the environment. Mas não é só tudo isso, é muito mais. But it's just not all that, it's much more than that. É um projeto de caráter abrangente e transformador. Suas metas incluem o estabelecimento de sistemas de reutilização, a prevenção do lixo marinho, o fechamento de lixões, a criação de metodologias inovadoras para o manejo de resíduos e a implantação de uma plataforma digital nacional de capacitação e monitoramento ambiental. Entre seus avanços mais notáveis está também a previsão de criação do primeiro Instituto Brasileiro de Economia Circular e Combate ao Lixo no Mar, com atuação em 11 estados e impacto direto sobre mais de 70% da população brasileira. It is a comprehensive and transformative project. Its goals include establishing reuse systems, preventing marine litter, closing landfills, creating innovative methodologies for waste management, and implementing a national digital platform for training and environmental monitoring. Among its most notable advances, it's also the planned creation of the first Brazilian Institute for Circular Economy and Combating Marine Litter, operating in 11 states and directly impacting more than 70% of the Brazilian population. Mas talvez o que torne o Promares verdadeiramente inovador seja a sua visão humana e inclusiva. O projeto busca inserir grupos historicamente vulneráveis, como apenados, povos indígenas e tantos outros que parece que virão por aí, nos programas de capacitação e geração de renda, transformando o desafio ambiental em oportunidade de reintegração social, valorização cultural e dignidade. Trata-se de um gesto de verdadeira justiça socioambiental, que alia proteção climática, inclusão e responsabilidade coletiva. But perhaps what makes Promares truly innovative, it is its human and inclusive vision. The project seeks to include historically vulnerable groups, such as prisoners and indigenous peoples, in training and incoming generation programs, transforming the environmental challenge into an opportunity for social reintegration, cultural appreciation, and dignity. This is a gesture of true social environmental justice,
combining climate protection, inclusion, and collective responsibility. E é com orgulho que afirmamos que é inédita a participação do Poder Judiciário em um projeto dessa natureza. Uma iniciativa de dimensão científica, ambiental e social, que ultrapassa fronteiras e coloca a justiça como agente ativo de transformação e sustentabilidade. And we are proud to affirm the participation of the judiciary in a project of this nature is unprecedented, an initiative of scientific, environmental, and social dimension that transcends borders and positions the judiciary as an active agent of transformation and sustainability. Ao integrar o Promares, o Poder Judiciário do Maranhão reafirma o seu compromisso com os valores que sustentam uma sociedade mais justa e consciente, a ética pública, a sustentabilidade institucional e a promoção de políticas que conciliam desenvolvimento, inclusão e preservação. By joining Promares, the Judiciary of Maranhão reaffirms its commitment to the values that underpin a most justice and conscious society, public ethics, institutional sustainability, and the promotion of policies that reconcile development, inclusion and preservation. Que esta parceria inspire novos caminhos entre a ciência e o direito e nos recorde de que proteger o meio ambiente é também exercer a justiça na sua forma mais plena e nobre, a justiça voltada à vida, às futuras gerações e ao planeta que nos acolhe. May this partnership inspire new paths between science and law and remind us that protecting the environment is also exercising justice in its fullest and noblest form, justice focused on life, future generations, and the planet that shelter us. Perdão por ultrapassar o tempo mínimo, e I'm sorry that I maybe was too long. E, por fim, eu não posso deixar de negar, todo juiz é um ser, né, eminentemente imparcial, mas meu envolvimento e meu amor por este projeto, ele é mais do que parcial, porque ele foi desenvolvido por alguém que amor e admiração são a mesma coisa. I'm saying, Julia, that, you know, as a judge, I must be impartial, but my involvement with this project is totally partial. It's from the heart, because it was always developed by someone I admire and love deeply, Cristiane. Love you. Thank you so much. Muito obrigada. Convidamos neste momento para a sua fala o representante da Embaixada da Alemanha, Christian Schutz. Excelentíssimas autoridades, caros representantes federais, estaduais e municipais, magníficos reitores das universidades, senhoras e senhores. Eu fico muito feliz de poder participar deste lançamento do projeto Promares aqui na Universidade de Brasília. Eu queria, antes de tudo, agradecer aos primeiros parceiros, aos principais parceiros que tornaram este projeto possível. A Universidade Técnica de Braunschweig, a Universidade do Estado da Bahia, o Ministério das Cidades, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, os governos e a Justiça da Bahia, do Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, bem como as demais instituições federais, estaduais e municipais. Que compõem essa rede de conhecimento que cobrem todas as regiões do Brasil. O caráter amplo e inclusivo desta cooperação é motivo de muito orgulho para nós. O Promares nasce em um momento crucial. Os oceanos sofrem, como poucos outros ambientes, com a chamada tríplice crise global: a mudança do clima,
a perda da biodiversidade e a poluição. Entre esses desafios, o plástico nos mares é um dos mais visíveis, mais persistentes e mais urgentes. A Alemanha valoriza enormemente sua parceria com o Brasil, país de importância central para a proteção climática e marinha em escala global. No meu último posto, antes de chegar aqui no Brasil, eu trabalhei na seção do Direito do Mar, do Ministério das Relações Exteriores. Eu fui o chefe da delegação para negociar a nova convenção para proteger a biodiversidade do alto mar, que o Brasil acaba de ratificar agora em novembro. Fico com muito orgulho disso. O Brasil foi mais rápido que a Alemanha, mas eu posso assegurar que a Alemanha está preparando a ratificação no início do ano que vem. E eu posso testemunhar essa parceria também do meu posto anterior. Este projeto persegue um objetivo ambicioso e extremamente necessário, que é fortalecer a economia circular e a gestão sustentável de resíduos, contribuindo diretamente para a implementação da Estratégia Nacional do Brasil Oceano Livre de Plástico. O projeto de competências técnicas e acadêmicas, a capacidade institucional brasileira, oferecendo apoio concreto na formação de políticas públicas, no fortalecimento de capacidades, na criação de bases de dados e metodologias inovadoras. O projeto é ambicioso, mas sobretudo concreto. Ele utilizará as estruturas existentes das universidades do norte ao sul, do Amazonas ao Rio de Janeiro, permitindo que resultados e metodologias sejam disseminados nacionalmente e que soluções piloto possam ser escaladas e que o impacto se amplie. Senhoras e senhores, neste momento, com a palavra, o diretor do PCTEC da Universidade de Brasília, professor Renato Borges, representando a magnífica reitora da Universidade de Brasília. Olá. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar as excelentíssimas autoridades que me acompanham nessa mesa de honra. É um prazer enorme estar hoje aqui representando a nossa magnífica reitora, a professora Rosana Naves, num evento de tamanha relevância e envergadura, em um momento extremamente crítico e importante, onde a pauta de sustentabilidade ela é uma pauta forte e presente. Não que ela não seja desde muitos anos, mas a gente vive uma época e um momento muito oportuno. I would like to first talk with Julia, and please accept my respect and apologies. I will continue. I will direct a few words. I will continue in Portuguese. Ok. Eu gostaria, continuando, de pontuar 3 aspectos em complemento ao que já foi dito aqui, e reforçando todos os pontos que foram muito adequadamente endereçados. O primeiro deles, trazendo aí sobre a administração
da Universidade de Brasília, né, sustentabilidade ambiental é um dos pilares da gestão atual. Então, o empreendimento como Promares, né, as iniciativas como Promares, elas terão amplo apoio dessa instituição, e muito me alegra, né, estar aqui nessa abertura, inclusive acontecendo na Faculdade de Tecnologia, local em que eu sou professor, né, sou do Departamento de Área Elétrica, hoje na função de diretor do Parque Científico e Tecnológico, então isso muito me agrada e me deixa bastante contente. O segundo ponto é um destaque, né, foi mencionado aqui pelo nosso colega Márcio, a questão da Amazônia Azul, e não sei se todos, né, têm conhecimento, entendo que sim, mas em março deste ano, se não me falha a memória, houve, né, a ampliação da nossa área da Amazônia Azul. Então, isso significa um acréscimo, tá? Também, se não me falha aqui os dados, de algo em torno de 360 mil quilômetros quadrados. Então, isso é um fato, um marco extremamente estratégico, isso amplia a soberania do Brasil. Isso é muito além do que aumento de área, porque isso envolve diferentes segmentações do oceano e mares que passam, né, para a autonomia e governança nacional. Então, uma ação como Promares, que vai trazer um reforço, um olhar extremamente amplo para o cuidado e a manutenção dos nossos biomas, do nosso ecossistema, enfim, da sustentabilidade, ela está extremamente oportuna e alinhada, né? Então, percebam eventos de grande porte acontecendo no mesmo ano. E o terceiro ponto que eu queria trazer em destaque, que também já foi mencionado aqui, né, sobre a COP30, né, acontecendo aí em Belém, e que, embora a COP, né, no meu entendimento, ela tem uma visão muito, né, porque a gente chama da parte terrestre, né, esse ano houve movimentos diferentes, marcos importantes no que diz respeito à Agenda Azul, ou seja, no que diz respeito a oceanos e mares, como já foi mencionado também aqui pelos meus colegas, né, inclusive com reativação de grupos de trabalhos, criações de novas comissões, exatamente para essa consolidação, né, do estudo do cuidado com oceanos e mares na agenda de sustentabilidade. Então, percebam que a gente tem 3 pontos, né, a posição da gestão superior da Universidade de Brasília, eventos macros como a expansão da nossa Amazônia Azul e COP30, né, sediada no Brasil, trazendo temáticas tão relevantes como as que a gente está tratando hoje aqui. Então, isso indiscutivelmente traz uma alegria grande nessa empreitada, em estar aqui juntos, nessa empreitada de tamanha envergadura. Então, se me permitem, né, uma rápida complementação nessa fala, né, gostaria de já encaminhar para o encerramento, então, dessa mesa de honra, com a certeza de que Promares representa mais que um projeto que simboliza uma nova forma de pensar o cuidado com os nossos mares, nossos rios e com as pessoas que vivem deles. Tá? Ao unir ciência, tecnologia, gestão pública, inclusão social e participação comunitária, o Promares mostra que combater o lixo no mar, especificamente o resíduo plástico, que está muito em foco, tá? É também fortalecer direitos, gerar oportunidades e construir caminhos reais para a economia circular do Brasil. A cooperação internacional que sustenta o projeto e o envolvimento de universidades, governos locais, organizações sociais, comunidades tradicionais demonstram que soluções duradouras nascem quando diferentes saberes se encontram. Não se trata apenas de limpar o que já está poluído, mas de enfrentar as causas estruturais. E, ao fazê-lo, proteger a vida, promover justiça ambiental e garantir um futuro mais saudável para todos. Que este início de jornada nos inspire a manter o compromisso, a colaboração e a coragem necessárias para transformar desafios ambientais em oportunidades de inovação e desenvolvimento sustentável. Muito obrigado a todos e desejo um excelente início de jornada. Bom dia.
Neste momento, desfaz a mesa de honra e, no mesmo, convidamos a se posicionarem para um registro oficial desta cerimônia. Pedimos que, por gentileza, possam ficar à frente, junto com o público. Por favor, pedimos a todos os convidados que possam se levantar. O nosso fotógrafo vai ficar aqui no palco e vai fazer o registro fotográfico, não tão somente dos integrantes da mesa, mas também como os dos nossos convidados. Vai se posicionar ali à frente. As pessoas que estão lá no fundo, quiser buscar essas cadeiras aqui mais à frente, pode ficar à vontade. Nosso fotógrafo vai ficar aqui na frente para fazer esse registro. Puder aproximar o máximo possível. Todos olhando ali para o nosso fotógrafo, por favor. Todos podem sorrir neste momento. Perfeito, obrigado. Nosso muito obrigado. Uma salva de palmas. Agradecemos às autoridades. Neste momento faremos uma pausa de 20 minutos. Então, bom dia a todas, a todos. Vamos continuar nosso evento. Bom, eu sou o professor Tiago, faço parte da equipe do Promares pela Universidade Estadual do Maranhão. E a convite da Cristiane, eu vou fazer a moderação dessa parte do evento para vocês. Tá? Então, agora, para falar um pouquinho do panorama de enfrentamento do lixo no mar no Brasil, convido Larissa Godoy, que é chefe da Divisão de Controle da Poluição Marinha, Departamento de Gestão Oceânica e Costeira do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Também convido aqui à frente a Geise Santos, que é coordenadora de certificação do Departamento da Indústria Pesqueira do Ministério da Pesca e Agricultura. E, para finalizar a nossa mesa, a Jamaci Avelino do Nascimento Júnior, coordenador-geral de transferência para projetos de resíduos sólidos na Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades. Pois é. Bom dia a todos e a todas. Em nome do Ministério do Meio Ambiente, da Secretaria Nacional de Mudança do Clima, eu estou aqui para dar as boas-vindas, agradecer o convite do projeto, né, Promares. Esse ano a gente tem feito várias ações no sentido do enfrentamento do plástico no oceano. Então, a gente lançou a Estratégia Nacional Oceano Sem Plástico, que é uma política nacional que visa o enfrentamento, né, dessa poluição, que hoje cerca de 80% dos resíduos sólidos que estão no mar. E, dentro da ENOP, da Estratégia Nacional Oceano Sem Plástico, a gente tem um dos eixos de implementação é justamente ciência, tecnologia e inovação. Então, nós, para fazer esse enfrentamento, né, no ciclo de vida completo do produto plástico, desde da matéria-prima até a destinação final, a gente, de fato, precisa muito, né, do desenvolvimento de ciência, tecnologia, de inovação, para que a gente possa avançar no sentido, principalmente, de prevenção, de prevenir que os resíduos sólidos cheguem ao ambiente marinho. Principalmente o plástico, mas não só ele, o microplástico também é uma grande preocupação
do Ministério do Meio Ambiente, e a gente sabe que isso a gente precisa desenvolver ainda muito conhecimento e tecnologia para o enfrentamento, né? E para conseguir, principalmente, descontaminar as nossas águas doces e salgadas, não só no Brasil, né, mas no mundo todo. Então, é muito bem-vindo um projeto que apoie a pesquisa para o enfrentamento do lixo no mar. Então, eu agradeço principalmente ao professor Turra, que é o nosso parceiro, né, da Universidade de São Paulo, que construiu conosco a estratégia nacional. E passo a palavra para a Geise, que é uma colega nossa também, que é do Ministério da Pesca, que tem sido um grande parceiro no enfrentamento da poluição por plástico no ambiente marinho. Bom dia. A gente estava preparada, mas não estava. Mas faz parte, né? O professor convidou a gente, né, para fazer essa fala. E eu até comentei com ele, né, que a gente veio mais para ouvir, eu pelo menos, né, a gente do Ministério da Pesca. Então, estou aqui com mais 2 colegas, né, eu estou com o Ian, que é da assessoria internacional, e a Juliana, que lá é a dona dos plásticos. Então, tudo é culpa dela. Quando a gente recebeu o convite, eu tive uma grata surpresa, né, porque muito do que a gente vinha discutindo na ENOP, não só sobre pesca, mas sobre tudo, né, todo o ciclo, e junto com os outros ministérios, a gente entende que deve haver uma iniciativa do governo, deve haver uma normatização para que haja um compromisso nosso e que seja claro, né, para que a sociedade consiga minimamente fazer esse acompanhamento, mas que é a sociedade, são os pesquisadores, são as universidades, é a junção, né? É a união com outros países que vai fazer com que isso dê certo, né? Então, alguns meses atrás, a gente foi para o INC, né, 5.2. O que foi muito discutido lá foi a questão de metas arrojadas, né? E das poucas falas que eu vi aqui na mesa de abertura, eu estou entendendo que já existe um trabalho de metas arrojadas e que a gente precisa aprender com vocês, né? Então, quando a gente está muito dentro do escritório, às vezes a gente... Eu sou... Desculpe, gente, eu sou Geise Santos. Eu sou engenheira de pesca de formação, né? Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em extensão rural e desenvolvimento local. Trabalhei muitos anos com extensão rural junto à comunidade de pescadores, né, pescadoras. E quando a gente está na ponta, a gente percebe o quanto é urgente isso. E quando a gente vem para cá, para Brasília, especificamente, eu sou de Pernambuco, né? Então, Pernambuco, trabalhei... dizem que em todo lugar, todo buraco tem um pernambucano. Olha aí, baiano, Eu vou falar do maranhense também, viu? Porque eu já encontrei. Olha aí, ó. A gente percebe que existe uma grande necessidade na ponta, mas a gente não consegue juntar ela com o que pode ser feito dentro da burocracia do Estado. E isso é uma preocupação muito grande para a gente que está o tempo todo muito próximo e muito em contato, né, com as pessoas, com as atividades, porque é isso, né? A gente está falando... Hoje eu estou locada, eu sou coordenadora de certificação, a gente trabalha com esses projetos, né? A gente teve a felicidade de receber essa demanda dos plásticos nesse ano. Eu saí emendando uma conversa na outra, tá, gente? E, André, Alex o professor tinha me dado 2 minutos, eu já sei que eu já falhei miseravelmente. A gente tem, com a COP, a gente teve a oportunidade de que os governos realmente pensassem em alternativas, né? Ou, pelo menos, em se responsabilizar com várias temáticas que a gente deixava um pouco à margem, né? Então, estou falando isso muito de coração aberto, inclusive, se meu chefe ouvir, ele vai me exonerar, mas a gente precisa enfrentar isso, né? Acho que não vale a gente dizer para a população, para os cidadãos e para a sociedade que está tudo bem, porque não está, e a gente sabe que não está, né? Não vale a gente só dizer vocês quem tem que fazer, porque é o consumidor na ponta que se responsabiliza, que tem que separar o lixo.
ali na sua lixeira, né, na lixeira do seu prédio, enfim, ou na sua comunidade, quando, na verdade, um dos grandes impactos vem muito da produção, e como essa produção ela é pensada, né? E como esse início ele é pensado. Então, a gente precisa, sim, uma perspectiva que Larissa trouxe muito para a gente gente precisa tirar o que tem hoje, mas a gente precisa começar a não trabalhar as coisas como elas são, né? Então, Juliana ontem até apresentou essa questão dos plásticos para o nosso conselho, né? O Conselho Nacional de Pesca e Aquicultura, do Ministério. Então, eles prestam assessoramento direto ao Ministério, ao ministro. Então, para a gente, o avanço ele está em coisas que parecem pequenas, mas quando a gente fala abertamente para o setor pesqueiro, para o setor aquícola, que essa é uma realidade e eles são parte da solução, isso também tem um peso diferente, né? Apesar dessa fala toda que eu fiz, o que eu quero aqui deixar em nome do Ministério mesmo, e do ministro André de Paula, é que a gente, sim, está disponível para repensar, a gente está disponível para tomar decisões que também sejam arrojadas, que a gente vai ter que pagar o preço disso, né, também em certa parcela, mas que a gente precisa efetivamente do apoio de vocês, né? Então, a gente está aqui dentro de uma universidade. Fiquei muito feliz em saber que as universidades de Pernambuco também estão aderindo a esse projeto, porque a gente precisa de uma coligação, principalmente entre estados, né? Então, o que a gente vem falando, o que se fala muito são consórcios públicos, né? Inclusive, tem um consórcio Nordeste, que todos os estados do Nordeste assinaram. E eu, como nordestina, como pernambucana, eu espero muito que a gente consiga levar isso também para esses espaços de consórcio, porque todo mundo é responsável, né? A gente pode, sim, deve colocar a responsabilidade em cada segmento que faz uso, mas essas responsabilidades elas precisam ser justas, né? Então, a gente precisa pagar preços equivalentes, né? Então, isso é o que a gente veio discutindo muito, se discutiu muito na COP. A ENOP também foi lançada lá no período da COP, né? Eu não pude estar lá, mas não é um projeto, a Geise é a representante, ou Geise é a pessoa que trata disso, sabe? Eu sempre entendi como pautas do governo, que as pautas de governo, algumas deveriam ser pautas de Estado. E essas pautas de Estado, elas não devem ter donos, né? Elas devem funcionar independente de quem esteja à frente. Hoje é Geise, amanhã pode ser Juliana, depois pode ser Ian, pode ser uma outra pessoa. O acolhimento de vocês deve ser o mesmo, e aí é uma coisa que eu rogo, né, que vocês sempre acolham esses representantes. A gente sabe que o sistema é falho, a gente sabe que existe muita coisa que precisa melhorar, mas a gente não está aqui para desistir, né? A gente está aqui para somar e para contribuir. Então, parabenizo a todos pelo projeto. Quero muito ouvir, né, muito de vocês e fico à disposição para tudo o que vocês precisarem, ainda que tudo não me caiba, né? Mas a gente trabalha na articulação também muito, muito próximo, né, Larissa? Perdoem todo esse tempo, porque pernambucano já gosta de uma história comprida, mas é realmente uma alegria e um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Imagina. Bom dia a todos. É uma honra para o Ministério da Cidade estar participando de um evento como esse, ainda mais do lado aqui do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura e Pesca, ou melhor, do Ministério da Pesca e Aquicultura, me desculpa, perdão, né? Eu queria saudar a todos e a todas, né, aqui, e na figura, principalmente, do meu grande amigo, e nós entramos na faculdade juntos, o Neis Mendonça. É uma honra estar aqui com você. O Neis Mendonça era o melhor aluno da nossa sala, e hoje, até hoje, é um orgulho para a gente, né, e saber que ele está dentro desse projeto me honra muito. Eu sou pernambucano, e só para esclarecer, eu sou pernambucano, mas morei muito tempo no Pará e adotei o Pará como a minha terra, né? Estudei na Universidade Federal do Pará, junto com o Neis, e hoje tê-lo nesse projeto é uma satisfação muito grande. Bem, gente, para o Ministério das Cidades, a importância de ser parceiro, né, num programa como esse, num projeto como esse,
porque a nossa atuação ela é nos centros urbanos. Nós cuidamos das cidades. O Ministério do Ambiente, na área de resíduos sólidos, nos diz o que fazer, nos ajuda, é o nosso parceiro, é o gestor da área de resíduos sólidos para o governo federal, e o Ministério das Cidades fica com a parte de execução, né? E hoje a nossa atuação está ampliada. Nós trabalhamos também nos pequenos municípios, porque nós temos agora um departamento de saneamento rural, né? Retomamos os investimentos nesse setor, que eles foram praticamente, passamos muito tempo sem nenhum tipo de investimento, sobretudo na questão social, porque nós trabalhamos junto com o Ministério do Meio Ambiente e com outros parceiros dentro do Comitê Interministerial de Inclusão Social dos Catadores de Materiais Recicláveis. Esse segmento, então, que é o responsável hoje pela reciclagem, a verdade é essa, né? Quem faz a coleta seletiva são as associações cooperativas de materiais recicláveis. Nós temos números que comprovam isso, né? E trabalham na invisibilidade nos centros urbanos, né? Na discriminação, na perseguição de prefeituras municipais. Então, esse segmento também foi retomado, e é algo muito caro para o Ministério das Cidades, né? Acontece que o Ministério das Cidades, embora esteja devolvendo esses recursos à população, aos municípios, né? Nós estamos na atuação nossa, nós tivemos mais de investimentos, mais de 744 milhões no ano de 2024 em propostas selecionadas, isso no que diz respeito tanto a recursos de financiamento onerosos quanto os não onerosos, que é o Orçamento Geral da União, além de investimentos para as cooperativas e associações, em torno de 11 milhões, mas esses números eles não teriam nenhum sentido e nem esses investimentos seriam eficientes se a gente não tivesse estratégias e pesquisas, né, para saber a sua forma de atuação. Então, não é só colocar em investimentos. É por isso que o Ministério da Cidade se sente muito bem nesse papel de parceria com um projeto como esse. Porque nós precisamos traçar estratégias de saber como esse plástico chega aos mares, né? A preocupação legítima e esses dados que nós temos com relação ao efeito danoso desses plásticos aos mares, todos nós aqui temos inúmeros casos, né, e dados, né, sobre a questão da flora, da fauna, né, de tudo que ocorre nos mares com relação a esses plásticos. Mas é importante saber esse encaminhamento. Aonde é que isso, digamos assim, devemos reunir esforços para tentar evitar essa situação? É na microdrenagem, que se interliga a macrodrenagem, e com isso esses plásticos chegam aos mares? É nesse número escandaloso que nós temos ainda de lixões no Brasil? Só de dados que nós temos computados de lixões são mais de 2.000. Se a gente for considerar a subnotificação disso aí, dentro do CINIS, a gente tem mais de 3.000 lixões espalhados no país afora, né? Então, essa disposição a céu aberto também é um causador desse resíduo que chega aos mares. É a questão da limpeza, da coleta, do acondicionamento desse resíduo, é a questão da educação que perpassa pela educação ambiental, de simplesmente jogar esse resíduo nas ruas, ou seja, é uma série de perguntas que todos nós aqui sabemos que tem efeitos danosos em tudo isso que eu falei aqui, mas nós não temos números, nós não temos dados, nós não temos como criar estratégias de investimento. Então, é muito significativo um projeto dessa natureza para o Ministério das Cidades, né? Agora, algo que é inegociável para o Ministério das Cidades é a participação dos catadores de materiais recicláveis em qualquer evento dessa natureza, né? Porque são eles os responsáveis pela retirada desses plásticos hoje no nosso país, e de forma muito significativa, né? Eles fazem um papel sem remuneração, tá, gente? Porque as prefeituras, em geral, elas deixam com que eles fiquem com esses resíduos, ou seja, é quase que um trabalho
escravo, né? Ou seja, você fica com aquilo que você está recolhendo, que é a obrigação da indústria, é a obrigação da questão da logística reversa, nós já temos lei para isso, porém, vocês fiquem com esse valor aí que vocês conseguem arrecadar, mas não se paga pelo serviço crucial deles. Ninguém consegue pagar por um serviço que retira esse plástico dos mares, né? Então, para a gente, é muito significativo que eles estejam inclusos nesse projeto, que eles possam ser ouvidos, porque uma coisa eu garanto para vocês, não há ninguém dentro do nosso setor de resíduos sólidos que conheça mais e de forma tecnicamente falando a questão dos plásticos nesse país do que aquele que coloca a mão na massa, do que aquele agente ambiental que retira isso da natureza. Tá? Muito obrigado. E é isso, gente, que tenhamos sempre um bom evento, e é isso que eu desejo aqui a todos. Obrigado. Em nome da equipe do Promares, a gente agradece a todos os representantes dos ministérios. O Dr. Alexandre Turra é professor titular do Instituto Oceanográfico da USP e coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Ele é biólogo com mestrado e doutorado em Ecologia e atua com pesquisa interdisciplinar voltada à governança, conservação marinha, mudanças climáticas e poluição do oceano. Além disso, participa de fóruns nacionais e internacionais, coordena redes como a Rede Oceano Limpo e Rebentos e organiza eventos científicos. É editor de revistas acadêmicas e colabora com veículos de divulgação científica. Então, doutor Alexandre. Oi, pessoal, tudo bem? Tem uma apresentação aqui que vai ser a base da minha mensagem. Eu queria agradecer imensamente a oportunidade da gente estar nesse processo de construção, porque é isso que a gente está fazendo, é um processo dinâmico, né, de construção, de aprendizado coletivo e de uma perspectiva de transformação de fato para essa realidade que foi colocada de forma muito clara aqui, que é uma realidade crítica, né? O oceano está doente. E o oceano está doente porque a sociedade está doente. E quando o oceano fica doente, a sociedade fica mais doente ainda. E assim a coisa vai piorando. Então, as falas da Larissa, da Geise e do Jamaci são muito importantes porque elas mostram que o país ele já vem se estruturando há muito tempo para lidar com essa temática. Nós temos políticas públicas, temos instituições, temos ações, e a gente precisa, na verdade, fazer com que essas ações elas sejam implementadas e que elas tenham uma visão do todo, e é por isso que a Estratégia Nacional Oceano Sem Plástico ela está nucleada no Ministério do Meio Ambiente, porque é o ministério que ajuda a fazer essa visão do todo, né, Larissa? Né, dessa integração. Mas essa estratégia ela foi aprovada, ela foi assinada por 4 ministérios do Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, que estava representado aqui de manhã e que tem uma ação muito forte dedicada ao lixo no mar, tá? O Ministério da Pesca e da Aquicultura e o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e do Comércio. Ou seja, são várias visões, e é um pouquinho disso que eu vou trazer aqui, desse contexto nacional e internacional. Ou seja, esse projeto ele vem para somar a esse universo de ações com insumos e com contribuições estratégicas para a gente colocar o óleo, né, o azeite, né, a graxa, nas engrenagens que precisam girar melhor. Faz sentido? Faz, né? Então, eu acho que eu vou passar? Você pode? Então tá, vou abusar. Então, essa figura vem do livro que a gente publicou em 2020, que se chama Lixo nos Mares, o Entendimento da Solução, e que traz uma linha do tempo na escala internacional e na escala nacional. Não dá leitura para vocês aí, mas é para mostrar que a gente está fazendo ações desde a década de 60 no mundo. Convenções internacionais, e no Brasil também. Então, isso mostra que essas ações estão sendo construídas e que elas vão se desdobrando e que a gente precisa fazer um freio de arrumação, a gente precisa passar uma régua, a gente precisa, né,
fazer uma releitura disso de forma compreensiva, para que a gente consiga, então, superar as lacunas, superar a fragmentação, que muitas vezes acontece, mas, principalmente, a lacuna de implementação. Então, eu queria destacar aqui alguns contextos recentes, mais recentes e potentes, que nos levam a ter uma ação mais estruturada e estruturante dessa temática, que é a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, dentro da qual a gente tem o ODS 14, Vida sob a Água, que tem como um dos seus objetivos um oceano livre de lixo, detritos de origem humana. E ele tem como indicadores, dentre vários, a quantidade de microplásticos flutuando no oceano, a quantidade de lixo nas praias e coisas do tipo. A década do oceano, que é estruturada, vivenciada, construída de 2021 a 2030, ela tem como um dos seus objetivos um oceano limpo. Em total diálogo com o ODS 14, um oceano limpo significa um oceano sem plástico. Ponto. Sem muitas outras coisas também, né? Mas, com certeza, sem lixo no mar, sem plástico. E isso faz, então, com que a gente consiga ter um ponto de ancoragem, alguns pontos de ancoragem muito elevados do ponto de vista dessa agenda multilateral, para a gente conseguir justificar nossa atuação em nível nacional e subnacional. Está aqui, esse é o contexto. Próximo. E ele vai além um pouquinho, né, porque desde a década de 90, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente tem essa organização, essa instância que se chama, né, Global Partnership for Marine Litter, e aí recentemente entrou o Plastic Pollution, né, On Plastic Pollution and Marine Litter, que é o locus na UNEP onde a temática é discutida. E a UNEP é quem secretaria o processo de construção do Tratado Internacional para Combate da Poluição Ambiental por Plásticos, que está aqui com um dos seus drafts representados, que é o grande combinado internacional que a gente entende que vai ajudar os países a terem as suas agendas. O Brasil sai um pouco na frente, porque a gente já tem a nossa estratégia, que já dialoga com o tratado. E aí o que a gente precisa? A gente precisa fazer com que o tratado nos ajude, sendo um pouco mais ambicioso, fortalecendo instrumentos que não estão tão fortalecidos aqui, dando argumentos para a gente poder fortalecer o investimento que precisa ser feito. Eu já nasci falando, né, eu fico pensando, né, puxa, a gente sempre fala de recursos, demanda de recursos, mas boa parte dos recursos estão no problema. E eles estão indo parar nos lixões e nos aterros. E se a gente conseguir entender como que a gente está fazendo isso e como a gente pode reverter essa situação, talvez a gente não precise de tanto dinheiro assim. É ou não é? Próximo. Em termos nacionais, né, como a Larissa comentou e outros comentaram, a gente tinha aqui em 2019 o Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, em 2023 o Plano de Ação do GLOLITER, que tem a ver com as fontes marinhas de lixo, a geração a partir de atividades feitas no mar, né, e isso ligado tanto à IMO, Intergovernmental International Maritime Organization, e a FAO, que é a Food and Agriculture Organization, né? Então, nós temos já 2 arcabouços e, mais recentemente, próximo, no âmbito da Rede Oceano Limpo, que eu vou explicar para vocês o que é já, uma série de movimentos estaduais. Aqui a gente ainda tem um movimento em Pernambuco, que foi capitaneado pela GIZ, dentro do programa Terra-Mar. Temos ali o Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de São Paulo, com um capítulo dedicado ao lixo no mar, e isso já está se expandindo em outros estados. Então, nós temos aí vários estados fazendo conversas e fazendo proposituras sobre como enfrentar essa problemática. Próximo. E nós temos, então, Larissa, aqui, a nossa Estratégia Nacional Oceano Sem Plástico, que foi construída a partir de um conjunto de instituições que conduziram o processo e que agregaram e integraram centenas de instituições no processo de discussão. E que gerou um decreto decretado dia 1º de outubro de 2025. Tá? E esse é o nosso mantra, nosso arcabouço, nossa visão de país.
dentro da qual a gente pode acomodar as diferentes frentes e ajudar a preencher as lacunas que existem, de ciência e tecnologia, de implementação, de governança, seja lá o que for. Próximo. A Rede Oceano Limpo, ela se estrutura nesse caminho como uma estratégia de amalgamar, de integrar as diferentes inteligências e instituições que estão colocadas. A gente coordena essa rede pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano, lá na USP, né? E em parceria com o Instituto Costa Brasílias, o Ministério do Meio Ambiente, a ABEMA, que é a Associação Brasileira dos Estados para o Meio Ambiente, e o Promares agora, né? Então, o Promares ele vem ajudar esse movimento a se manter, a se expandir, a se consolidar. Tá? Próximo. É muito singelo o objetivo da Rede Oceano Limpo. Veja só, contribuir para o Brasil atingir as metas do ODS 14, especialmente o 14.1, superando os desafios da década do oceano e subsidiando a discussão e a implementação do Tratado Global contra a Poluição Plástica. E isso é muito importante. Então, a gente quer contribuir com isso. Próximo. Facilitar, moderar, animar, gerenciar processos participativos. Essa é uma palavra muito importante que é resguardada na nossa Constituição. Processos participativos e que são cada vez mais importantes de serem fomentados. De governança, baseados na ciência, certo? E aí a gente está falando de entendimento de processos, mas também de geração de indicadores para combater o lixo no mar. A gente tem que falar da integração entre ciência e tomada de decisão. Basicamente, a Rede Oceano Limpo nasce para propor isso, para promover isso. E o terceiro objetivo, e eu já estou finalizando, consolidar uma estratégia integrada e estruturada para monitorar o problema do lixo no mar. Porque sem indicadores, a gente não sabe para onde a gente está indo, objetivamente falando. E são vários indicadores. Próximo. Né, como a gente está vendo. Né, a gente tem... Desculpa, eu errei a sequência dos slides, mas tudo bem. Não, pode deixar. Então, a Rede Oceano Limpo está estruturada hoje em 8 estados costeiros, são 17 ao todo, e um dos objetivos com a instituição do Promares, né, Cristiane, que a gente colocou, era que a gente tivesse todos os 17 estados costeiros envolvidos na Rede Oceano Limpo. Essa é uma das metas. E a gente vai conseguir fácil. Tá? Por quê? Porque há um interesse, já tem 3 querendo entrar, né? A gente já está falando com outros estados, então tem um interesse em fazer parte dessa rede. Tá? Então, esse é o universo que a gente está buscando. Tem os 8 aí, e mais, na verdade, tem o Rio Grande do Norte faltando, ali nessa figura. E Santa Catarina entrou também. Próximo. E, para isso, a gente precisa fazer o quê? Trabalhar com políticas públicas, integrando a ciência à tomada de decisão, discutir com atores-chave nesse processo participativo de co-construção, que tem um tempo, e o tempo é o tempo dos atores, não é necessariamente o nosso tempo. Por isso que, às vezes, eu falo assim, o timing do projeto. Né? A gente tem que entender que, quando a gente lida com pessoas e com instituições, o timing, às vezes, não é o timing que a gente quer, é o timing do processo. E os dados, geração de lixo no mar, os indicadores de geração, o que está sendo gerado lá no município, lá no interior do Brasil, exposição, o que está na praia, o que está flutuando no mar, e efeitos do lixo no mar. Quantos milhões de dólares o turismo está perdendo numa municipalidade costeira por conta do lixo no mar? Quantas pessoas estão morrendo? Quanto a gente está deixando de ter de peixe no mar por conta das redes fantasma, por exemplo? Né? Próximo. E aí, então, a gente tem que investir nessa inteligência. Isso vem sendo feito mundialmente. Né? Tem um relatório do GESAMP que eu ajudei a fazer, né, que é um grupo de especialistas em aspectos da poluição marinha. E a UNEP tem trazido aí uma leitura bastante interessante e atualizada sobre os indicadores que são importantes para o ODS 14. Então, a gente precisa. No estado de São Paulo, a gente fez esse plano estratégico de monitoramento e avaliação do lixo no mar, no qual a gente fez um detalhamento de todos os indicadores possíveis que a gente poderia ter, de geração, exposição e efeito. Então, temos uma base sobre a qual a gente já pode começar, nos outros estados. Mas nós não temos os dados ainda. A gente precisa começar a criar uma estrutura para que alguém gere o dado,
alguém receba, armazene e distribua o dado de uma forma compreensível para que o tomador de decisão possa usar essa informação. Próximo. E isso a gente vai construir com o apoio do Promares, para que a gente consiga sair do universo nacional e levar para o universo internacional, para uma possível plataforma digital, né, que já existe em termos internacionais e que vai ter que dialogar com uma plataforma digital nacional. Não sei se é esse o nome que ela vai ter, a gente propôs isso, mas é algo que vai ter que funcionar para que essa informação ela possa ter um fluxo natural. Próximo. E, dentro disso, nós temos o Integrated Marine Debris Observing System, que hoje está bem estruturado. Eu sou um dos co-chairs desse grupo, e ele está fazendo com que o meio de campo entre os países e o ODS 14, a Intergovernmental Oceanographic Commission, a UNEP, possa acontecer. Então, nosso trabalho é treinar, capacitar, ajudar a fluir a informação para que ela possa alimentar esse sistema de indicadores, porque sem ele a gente não sabe para onde a gente está indo. Próximo. E esse é um tipo de informação interessante, né? Esse aqui é o hotspotting do Brasil que a gente fez em 2022, para os 5.570 municípios, avaliando o potencial de perda de plástico para o ambiente, para rio e para o mar. E conseguimos fazer isso com base nos dados disponíveis no Brasil, no CNIS, né, e em outras bases de turismo, hídricas, para que a gente conseguisse fazer todas essas estimativas, que são importantes para a gente priorizar investimento de recursos, né? Isso a gente fez junto com o Pacto Global da ONU no programa Blue Keepers. Próximo. Eu acho que é o último. Exatamente, agora não errei a sequência. Essa é um pouco um panorama do que está acontecendo e do universo dentro do qual o Promares se insere como um grande contribuinte, né, para que a gente avance enquanto país nessa agenda, né, que já temos aí bastante instrumentos para fazer, mas talvez a gente precise de um pouco mais de energia para fluir mais. Obrigado. A gente agradece ao professor Alexandre e convida aqui à frente a doutora Cristiane Dias Pereira. A doutora Cristiane é engenheira civil e advogada, atua como pesquisadora da Universidade Técnica de Braunschweig, na Alemanha, e coordena o projeto Promares, atuação especializada em valorização de resíduos, em especial reciclagem de materiais e recuperação energética. Atuou por 6 anos na coordenação do componente acadêmico do projeto de proteção do clima Proteger, assessorando no desenvolvimento de planos de resíduos, capacitação técnica e minutas de lei. Obrigada, Tiago. Bom, eu trouxe isso aqui, essa entradinha, essa introdução, porque eu estive semana passada em Brasília, estou desde semana passada em Brasília, e algumas perguntas me foram feitas assim, eu fui apresentada como, essa é a Cristiane, daquele projeto de coleta. Meu Deus, obrigada. Pois é. Então, não é sobre coleta ao Promares, é sobre valorização de resíduos. Não é sobre aterros, mas a gente tem que entender que esses resíduos, eles podem ser processados e eles podem melhorar a qualidade de vida das pessoas, eles podem gerar desenvolvimento econômico. Não é sobre comprar tecnologia, é garantir que essas tecnologias, no âmbito de cooperações, caso não existam, sejam desenvolvidas no Brasil. A gente precisa de um pátio de interessados na área industrial para desenvolver tecnologia e para poder garantir a sua aplicação, para poder garantir a sua manutenção. E não é sobre impulsividade. Eu adoro compostagem, eu adoro CDR, eu adoro incineração, eu adoro... Não me interessa isso. Interessa que tenha objetividade e que tenha o resultado. E o resultado é, o que a gente processar, a gente vai conseguir comercializar. Porque se a gente não comercializar, ele virou rejeito e foi para o aterro e elevou as despesas. Porque não só foi para o aterro, como também elevou as despesas municipais.
E um outro ponto importante não é sobre intervenção de curto prazo. Então, quando a gente começa a avaliar todas essas questões que eu abordei anteriormente, a gente garante que isso seja um legado, a gente garante que essas plantas funcionem, a gente garante que essa discussão não seja, aquela tecnologia não dá certo, essa que nem na época a compostagem na década de 80. Não, compostagem não dá certo. Por quê? Porque o material não tinha qualidade. É lógico, assim, não é que a compostagem não deu certo, é que o material não tinha qualidade. Então, a culpa não era da compostagem, era do material. Então, esse é um aspecto. E a gente traz o Promares nesse sentido, que é de informação, que é de cooperação, que é para desenvolvimento, no âmbito de construir soluções. Por favor. E é isso que é o nosso Promares, de todo mundo que está aqui. Agradeço a presença de todos, de todas as pessoas que batalharam nos últimos 3 anos para que a gente estivesse aqui hoje. É multifacetada. O Promares, esse pontinho do iceberg, o Promares é isso tudo. É governo do Estado, é governo municipal, é governo federal, é indústria, são as academias, é a justiça, que ela própria, assim, nem primeira vez que acontece isso, a posição que a justiça esteja junto nessa discussão. Assim, somos todos nós, é a indústria que precisa estar junto para poder construir e garantir que, ao término do Promares, a gente tenha soluções como legado. Pode passar, por favor. O Promares, então, ele traz um ponto, o que eu acabei de comentar, mas um ponto extremamente interessante, que a região, nós temos 4 estados piloto, que é o Maranhão, a Bahia, o Pará e o Rio de Janeiro. Lógico que o Rio de Janeiro também é importante, só que a gente está invertindo toda a leitura do conhecimento no âmbito do acadêmico brasileiro, vamos dizer assim. A gente está trazendo o Norte e o Nordeste, onde estão os maiores biomas de importância do Brasil, para essa discussão. Porque aqui tem muita gente capacitada para isso. E a gente vai... Não é ser arrogante. Norte e Nordeste... Não. Somos também... O Norte e o Nordeste também pode participar no mesmo nível das discussões. Então, esse é um ponto importante do Promares. O Promares inverte. O nosso instituto não vai ser em São Paulo. Eu sou do Rio de Janeiro. O nosso instituto não vai ser no Rio de Janeiro. O nosso instituto vai ser no Pará, lá no seio da Amazônia. E é isso que a gente quer trazer. Todo mundo cooperando. E esse é o maior legado do Promares. É essa diversidade. Obrigada. Travou. E entender isso, que todo mundo faz parte. Não só Sul, Sudeste, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. A gente está trazendo nossos protagonistas. Pode passar, por favor. E fomos muito bem, na hora, abraçados por eles, todos os estados, todo mundo. A gente vem há 3 anos batalhando para que isso aconteça. Aconteceu, a gente está aqui lançando o evento, mas teve muito trabalho nos bastidores, muito trabalho de revisões. Eu quero agradecer meus colegas da TU Braunschweig, que todo mundo acreditou no projeto desde o primeiro minuto, que é o Andréas. Eu não vou entrar na formalidade dos professores, mas é o Andréas, é a Júlia, é o Kai, é a Ania, e os professores das universidades, Tiziana, Neison, Stefan, Ilka, que vai chegar mais tarde, vai participar com a gente amanhã dos pacotes de trabalho. Todo mundo acreditou desde o primeiro momento. Todo mundo ficou 3 anos trabalhando. Ninguém perguntou, eu vou receber honorário, eu vou isso, eu vou aquilo. Não. Turra, que foi meu primeiro... Eu quero o Ministério do Meio Ambiente, Larissa. Eu vou para o Turra, para estar perto de você. Então, assim, a gente tem aqui o nosso mega especialista nessa discussão. A gente tem super especialistas na área de resíduos, a gente tem governo, a gente tem muito o que fazer. E o mais engraçado do Promares é que cada vez que você faz essa apresentação, como eu comentei, eu fiquei na semana passada, eu fui no Ministério da Justiça, na Secretaria Nacional de Justiça. O secretário executivo falou, eu quero assinar essa letra,
esse memorando de intenção, eu quero assinar. Eu falei, não, tudo bem, você está junto, tá? Porque isso chama, isso tem atrativo, isso é lindo, né? Eu sou suspeita para dizer, mas tudo bem. Mas vamos lá. Então, a gente tem assim, os eixos principais, que é a transformação social por meio da capacitação, a capacitação em diversos níveis de educação. A gente vai começar com capacitação, com todo um programa de capacitação para Fundamental 2. Infelizmente, a gente só tem 3 anos. Então, a gente não consegue chegar no Fundamental 1, que é mais difícil a leitura. Então, a gente vai começar com Fundamental 2, ensino médio e superior. Então, todos os nossos projetos de capacitação vão ser voltados para públicos específicos, atendendo esse limite da educação. O Instituto Nacional no Pará, esse aspecto que eu já falei da intersetorialidade e desenvolvimento econômico. E aí a gente tem os eixos auxiliares, que é esse mapeamento, que vai ser feito, inclusive, o Turra comentou sobre isso, essa questão do mapeamento. A gente vai ter, a UNB vai ser, vocês vão ver um pouquinho a mais, vai ser a líder dessa digitalização, de toda essa sistematização do projeto. Vai estar tudo aqui concentrado na UNB. Então, tudo que a gente coletar, tudo que a gente desenvolver, vai estar concentrado na UNB e vai ser disposta no âmbito nacional para todo mundo. Na verdade, essa é uma plataforma democrática, todo mundo tem acesso, não vai ter nenhuma área exclusiva para um, exclusiva para outro. A gente vai ter um pacote de trabalho exclusivo, e aí o MMA faz parte desse pacote de trabalho, o Ministério das Cidades faz parte desse pacote de trabalho, que é a questão de apoio no desenvolvimento de legislação, de adequação, seja nos 3 níveis governamentais. E a gente tem um pacote de trabalho voltado para planos de gerenciamento de resíduos e projetos, conceitos de encerramento de lixão, que a gente vai tentar da melhor forma possível. Eu sei que não é fácil, não será fácil, mas a gente insiste, nós insistimos 3 anos e chegamos aqui. A gente vai tentar criar um software para isso, para que os municípios, aqueles pequenos que não têm recurso ou não sabem sequer como contratar. A situação é tão grave que não é só não ter dinheiro. Às vezes você tem dinheiro, mas você não sabe como contratar, o que eu tenho que colocar no edital. Então, assim, a gente vai apoiar, a gente tem um pacote de trabalho só para isso. Daí nós temos o aspecto do encerramento de lixões, que eu já falei, as ferramentas de monitoramento, onde a gente está juntando a Federal do Pará, junto com a nossa, a gente tem 2 departamentos de geoprocessamento, de hidrogeologia, que vão trabalhar em conjunto na região da Bahia e no Pará. Esses são nossos projetos piloto de metodologia. Metodologia em Rio, no Rio de Contas, na cidade de Jequié, e a gente tem o total apoio do governo do Estado da Bahia. Obrigada, Pedro, por ter acreditado desde o começo no projeto. E a gente vai atuar dentro de uma área insular, em uma cidade que já é em Salinópolis, no Pará, onde a gente vai desenvolver 2 ferramentas, que são ferramentas voltadas para áreas insulares, de reconhecimento da presença das frações plásticas, mas não só ali o que está correndo, a gente vai voltar para dentro dos municípios, que é para onde vem, que é a fonte principal desse rejeito, vamos dizer assim, no momento em que ele está no rio. Então, a gente quer que isso se transforme em recurso, então a gente vai atuar dentro dos municípios para mapear os municípios, por que está acontecendo isso, quantificar dentro dos rios por sistemas de drones, e vamos gerar uma metodologia digitalizada, para que possa ser multiplicada no âmbito da área do ambiente nacional. Nós temos, então, essa questão da educação, que eu acabei de comentar, que ela é tanto formal como informal. A gente tem apoio, a gente está fechando agora uma cooperação com o IAT, dentro do Estado da Bahia, que também é o Instituto Anísio Teixeira, que trabalha nos 400 e tantos municípios, com o ensino médio. A gente tem cooperação com o Senai Nacional, que são mais de 1,5 milhão de habitantes, 1,5 milhão de estudantes, para poder promover essa plataforma. Eu conversei com o Ministério das Cidades em relação ao capacidades, a gente ainda vai começar essa discussão. Então, assim, a gente tem um ambiente de disseminação muito forte,
em razão da presença desses parceiros, porque se fosse só com a gente, é lógico, só uma plataforma do Promares não seria suficiente. E nós temos a UEMA liderando essa componente de educação, que a UEMA tem mais de 150 cursos de ensino à distância, participa de rede de rede europeia com mais de 700 cursos de ensino à distância. Então, eles vão orientar a gente, nós vamos desenvolver, todo mundo, nós somos 114 especialistas diretamente relacionados com o projeto, mais alguns especialistas que a gente vai poder contratar no âmbito de algumas atividades específicas, e com isso, montar uma super plataforma de ensino e capacitação profissional, que não vai só, que vai atuar também na área de empreendedorismo. Nós temos a atuação da UF com as startups, a gente vai trabalhar na comunidade da Mangueira, onde todo esse desenvolvimento de verificação das boas práticas, o que já existe, o que pode ser criado, então isso vai ficar tudo sob o comando da UF. E temos o aspecto, que é um aspecto de... Não é só a nossa vontade, que já seria por si só, mas isso é uma questão, a questão da inclusão social e a discussão e a inclusão de gênero faz parte do edital que nós participamos. Nós participamos desse edital em 2023, foram 23 projetos apresentados e 2 foram selecionados, e 1 foi o Promares. Pode passar, por favor? Eu estou meio atrasada aqui, mas eu vou correr um pouquinho. Gente, olha só, eu vou disponibilizar essa apresentação, porque ele está mais detalhado no âmbito da atividade de cada universidade, para a gente não ficar aqui muito apertado em relação a tempo. Então, eu fiz questão de deixar bem, com bastante texto. Mas eu só quero mostrar para vocês o nosso âmbito. A gente tem ali as nossas 4 universidades atuando na primeira linha, junto com o Instituto Costa Brasilis, nessas áreas de projeto piloto, e aí, no segundo ano, entra, na verdade, a UNB já entra agora em maio, porque a UNB, como entra com esse aspecto da digitalização, a gente não tem muito para apresentar agora. Então, assim, a gente vai começar a construir a partir de maio, e o restante das universidades que estão distribuídas nas 5 regiões geográficas do Brasil, elas entram a partir de novembro, mas elas já começam a participar do nosso projeto anteriormente, em alguns eventos, porque a gente está correndo todo mundo aqui atrás do prejuízo. O projeto começou 1º de novembro e a gente recebeu a formalização em 5 de novembro. Então, assim, a gente está aqui correndo atrás, mas vai ser mais fácil no ano que vem. E aí a gente tem todos esses 2 consórcios com mais de 30 municípios na região do Rio de Contas. A gente tem essas cidades envolvidas, esses estados que estão ali comentados, eles já firmaram, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, os memorandos de entendimento, são todos já comprometidos com o projeto. Os ministérios, a gente está na primeira... Até esse momento, a gente está oficializado com o Ministério das Cidades e o Ministério da Justiça, mas gostaríamos muito de oficializar, junto com vocês, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Pesca e da Agricultura. Pode passar, por favor? Eu não vou entrar nessa questão, que assim, por que foram escolhidas as regiões? Na verdade, a gente essas regiões, apesar de existirem alguns índices, que são índices em relação à disposição dos resíduos mais desafiadores, essa não foi a nossa base de escolha. A nossa base de escolha foi o aspecto da participação, da cooperação e da vontade de realizar nessas regiões. Então, assim, a gente quer transformar isso. Esses números, a gente não pode fugir. Eu sou uma pessoa muito realista, eu não quero fugir da verdade. Essa é a verdade. E a gente vai querer transformar isso com a participação do Promares. Pode passar, por favor. E aqui é o que eu comentei, eu não vou detalhar isso, mas no âmbito dos projetos piloto, cada um tem uma atuação assim mais prioritária. Então, a UF, eu comentei startups, a UEMA, no Maranhão, a gente está falando de 2 participações, que é a participação dos cursos de capacitação de ensino à distância e ressocialização penal. A gente tem na Bahia toda a parte das metodologias, e também no Pará, e aí entram aspectos secundários. Não significa que esses projetos piloto vão atuar só nessa primeira linha. Na verdade, a gente
Eles serão líderes dessa primeira linha de discussões, mas eles vão participar e cooperar nas demais atuações. Pode passar, por favor. E aí a gente tem aqui a participação da UNB, do Costa Brasilis descrita. Eu já comentei da UNB no sistema que vai controlar todo esse gerenciamento das nossas informações, criar softwares, a UNB também é responsável por isso. A gente tem toda uma intervenção de inteligência por parte da UNB. E a gente tem aqui nosso amado de todo mundo, o Instituto Costa Brasilis, representado aqui pelo professor Turra, que vai estar contribuindo com a gente no sentido da própria ENOP, da implementação, nas demandas que vocês tiverem no Ministério do Meio Ambiente, especificamente em relação ao projeto. Então, a gente tem, assim, várias atuações. Pode passar, por favor. Aqui, só trazendo, eu já comentei, são 114 pessoas diretamente relacionadas com o projeto, de coordenadores, de professores, de bolsas de doutorado, de mestrado, de graduação, que vão estar atuando, fora o que eu comentei, que em aspectos mais específicos a gente vai estar contratando uma ou outra consultoria. Pode passar, por favor. E essas são nossas áreas do projeto piloto. Então, a gente está falando ali no Maranhão, em Barreirinhas, a gente vai trabalhar a questão do plano de gerenciamento, alguns aspectos mais específicos voltados para uma gestão sustentável. Em Barreirinhas, em Belém, a gente vai atuar também com esse aspecto do plano de gerenciamento de resíduos. Salinópolis vai ser, lógico, já que a gente... Não é que a gente não vá atuar com planos, a gente vai acabar atuando nesse transversalmente dessas formas, mas Salinópolis vai ser o ponto da metodologia de monitoramento de lixo no mar, e também o Rio de Contas na cidade de Jequié, só que eles têm ao longo do Rio de Contas, são mais ou menos 30 municípios, que a gente vai estar apoiando também para poder estar promovendo uma gestão diferenciada dos resíduos. Em relação às startups, a gente vai trabalhar com a comunidade da Mangueira, com a Associação de Mulheres e Meninas da Mangueira, que já tem mais de 30 anos de existência, e é onde a gente vai concentrar esse desenvolvimento das startups para poder estar multiplicando no restante do país. Pode passar, por favor. Então, esses são alguns aspectos dos impactos do projeto Promares. Um ponto importante é esse aspecto da capilaridade. Então, a gente tem parceria com o Senai Nacional, a gente tem parceria com o FENACOMP, a gente tem parceria com a Amazônia Legal, inclusive o presidente da Amazônia Legal é o próprio governador do Pará, e a gente tem agora essa parceria com o Instituto Anísio Teixeira, Nós estamos abertos para todos que estejam aqui presentes para parcerias. Então, assim, se outros institutos, se outras universidades quiserem participar do Promares, serão muito bem-vindos. Todo mundo que quer colaborar, todo mundo que quer construir, é sempre bem-vindo. Então, assim, esse foi o nosso lançamento, e esses são os nossos parceiros, mas isso não significa que a gente não possa ampliar o âmbito desse catálogo de parcerias. Pode passar, por favor? Eu trouxe aqui, mas isso aqui é para vocês olharem depois, esse aspecto dos pacotes de trabalho. Eles estão ali delimitados com o pacote de trabalho central e alguns subitens, mas vocês podem avaliar depois, pode passar, para a gente poder chegar para o encerramento. Pode passar? Pode passar? A questão do impacto, então, a gente entende essa questão dos resultados diretos e indiretos no âmbito do Promares, chegando no impacto dessa transformação que a gente já tem comentado aí durante a apresentação. Pode passar, por favor. E o Instituto Promares, a ideia é que, ao término do projeto, a gente tem o Instituto Promares implementado dentro da UFPA, e ele vai atuar em diversas frentes, com diversos atores, e a intenção é que ele consiga, ele vai abarcar todo esse conhecimento que vai estar sendo desenvolvido nos últimos 3 anos e projetando isso em outros projetos dentro do mercado brasileiro. Pode passar? E a nossa plataforma, que é onde a UNB vai estar responsável, ela tem diversas frentes. A gente tem ali a questão dos softwares para os planos, para os conceitos de encerramento de lixão,
levantamentos estatísticos, publicações, catálogo de melhores práticas, portal de empregos, bolsa de resíduos, uma série de ações onde a gente vai buscar concentrar, e aqui a gente está diretamente relacionada com aquela demanda que o professor Turra apresentou, quer dizer, a gente tem aqui espaço para o que vocês precisarem para estar integrando, para além do que está previsto aqui, a gente está aberto para isso. Pode passar, por favor? E aqui eu trouxe só um exemplo. Essa linha de financiamento é uma linha que surgiu em 2018, dentro do governo alemão. É uma instituição que ela chama ZUG, que ela, traduzindo, é uma empresa para o meio ambiente do futuro, e ela já tem, inclusive, um projeto no Brasil que começou no ano passado, no Rio de Janeiro, e alguns projetos na América Latina, que é no México, no Caribe. Pode passar, por favor. Está aqui detalhado, depois vocês podem dar uma olhadinha e podem entrar no próprio site do ZUG. Eles são os líderes dos projetos de proteção ao mar no âmbito do governo alemão, junto com o Ministério do Meio Ambiente, lógico, né, que é de onde vem a verba. Pode passar, por favor? Então, agradeço. Desculpa que foi um pouquinho longo, mas foram 2 assuntos que eu acho que são imprescindíveis para a gente entender o porquê que o Promares existe e porquê que o Promares existe da forma que ele existe, agregando tantas frentes. Então, a gente volta para aquela primeira lâmina. O Promares não é coleta. Pode ser também, mas não é só coleta. Então, obrigada. Obrigado, Cris, pela palestra. A gente convida à frente agora o Dr. André Cavalcante, é professor da UNB e líder do grupo Geofluxo, atuando em geotecnia ambiental, monitoramento digitalizado e modelagem aplicada a sistemas porosos e gestão de resíduos. O Dr. André possui pós-doutorado pela Universidade do Texas, em Austin, e bolsa PQ e C do CNPq. Colabora com redes nacionais e internacionais em métodos inovadores como IA, Big Data, Internet das Coisas, com aplicações diretas em sustentabilidade, recuperação ambiental e economia circular. Então, doutor, fique à vontade. Eu vou usar esse. Não, só ficar aí. Isso aqui está funcionando, não. Tá bom. Então, senhoras e senhores, distintas autoridades presentes, representantes dos ministérios, órgãos federais, das universidades brasileiras e da Universidade Técnica de Braunschweig, membros da Embaixada da Alemanha, dirigentes institucionais, parceiros do Promares, profissionais, estudantes e demais participantes. Foi uma honra para a Universidade de Brasília recebê-los nesta solenidade, que marca o início oficial do projeto Promares no Brasil. O que vimos nessa manhã foi mais do que a apresentação de um projeto, foi a manifestação clara de um compromisso, unir ciência, tecnologia, educação, políticas públicas e impacto social. E isso para enfrentar um dos maiores desafios ambientais do nosso tempo, o lixo no mar e suas causas estruturais. O Promares não é apenas uma iniciativa de gestão de resíduos. Ele representa uma nova forma de olhar para o território, para as pessoas e para a economia, como bem indicado na estratégia multidisciplinar e reforçado pela Cris. Trata-se de valorizar resíduos como recursos, fortalecer capacidades locais, apoiar modelos de negócios sustentáveis
e integrar governos e comunidades. Além disso, promover desenvolvimento econômico com inclusão e dignidade. O propósito aqui é construir soluções duradouras e não respostas imediatistas. Hoje, iniciamos uma jornada que reunirá 14 universidades brasileiras e a Universidade Técnica de Braunschweig, governos estaduais e municipais, ministérios, pesquisadores, startups, cooperativas e grupos vulneráveis, e uma rede de instituições comprometidas com uma verdadeira transição para a economia circular. A UNB sente-se profundamente honrada em sediar esta abertura, pois entendemos que nosso papel vai além da produção científica. Somos agentes de transformação social, especialmente em projetos que dialogam diretamente com vulnerabilidade, educação e sustentabilidade. A partir deste momento, iniciaremos os trabalhos do nosso workshop. 3 dias de mergulho técnico, troca de experiências, alinhamentos metodológicos e construção conjunta, e que ele seja marcado por cooperação, escuta ativa e a convicção de que nenhuma instituição sozinha consegue enfrentar desafios dessa escala. O Promares nasce de uma rede, depende da rede e se fortalecerá pela rede. E é exatamente isso que vimos aqui hoje. Uma rede viva, diversa, comprometida e pronta para começar. Declaro assim, encerrada esta solenidade de abertura, desejo a todos um excelente workshop e que os próximos dias sejam de avanço, aprendizado e construção participativa. Muito obrigado.